porque a mensagem que eu tenho que transmitir, ela é muito importante, é um direcionamento para a igreja, daquilo que Deus tem para a nossa vida, e é muito importante que a gente receba, porque às vezes a gente está dentro de uma igreja, e a gente pensa que o nosso papel dentro de uma igreja é somente receber uma palavra, receber uma bênção, sabe, mas não é isso, amados. O que Deus Ele quer fazer é mudar completamente a nossa história, e o que Deus quer é que nós, muito mais do que estarmos preparados para ir para o céu, nós vivamos uma vida aqui, dentro do propósito, dentro dos planos dEle, para que o nome dEle seja glorificado, e nós, na realidade, só seremos realizados como pessoa, como ser humano, e principalmente como cristão, como filho de Deus, amados, se nós fizermos aquilo que Deus quer que nós façamos, e isso tem realmente nos incomodado bastante, sabe, nesses dias, desde o acampamento, quando Deus me deu a palavra que eu ministrei lá, e de lá para cá, eu pensando naquela palavra, e graças a Deus que não foi só uma pregação, mas foi realmente uma mudança de rumo na nossa vida, e eu creio na vida de todo aquele que crê, sabe, na palavra de Deus e na direção profética, porque, amados, cada igreja tem uma direção profética, tem uma direção ministerial, uma doutrina, né? A palavra de Deus diz para nós crermos na palavra de Deus, e assim acontecia com a igreja primitiva, eles criam na palavra de Deus e na doutrina dos apóstolos. Não fala, criam na doutrina de Deus, não, criam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque Deus, Ele dá um direcionamento ministerial, sabe, cada igreja tem a sua unção ministerial, e nós como líderes, como pastores, nós temos que buscar receber essa direção ministerial, para que o povo seja conduzido, amados, não apenas como cristãos, mas no centro da vontade de Deus. Este é o nosso papel, conduzir o povo no centro da vontade de Deus. E eu sou uma pessoa, amados, que como líder, eu nunca pedi para ser pastor de uma igreja, eu nunca pedi para estar à frente de uma igreja, não era esse o meu sonho, não era essa a minha vontade. Se eu estou aqui, é porque realmente Deus me colocou nessa posição. Eu sou uma pessoa muito temerosa, porque parece que liderar pessoas dá um certo status, dá uma certa posição para a gente, e parece que a gente se torna alguém mais importante do que na realidade a gente é, e isso faz com que muitas pessoas desejem ser líderes por causa desse status, dessa posição. Mas eu quero dizer, amado, eu busco praticar a palavra de Deus e conduzir um rebanho com muito temor e muito tremor. Eu sei a responsabilidade, eu não tenho. É muito fácil você ter uma responsabilidade para a sua vida só, mas você ter uma responsabilidade para um rebanho é algo, amados, não é o nosso rebanho, é o rebanho de Deus, é de Deus. E é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande. Eu não estou dizendo que isso para mim é pesaroso, eu estou dizendo o peso da responsabilidade, porque Deus sabe o amor que eu tenho por Ele, pela palavra dEle, o zelo que eu tenho pela palavra dEle, e o amor que eu tenho pelas ovelhas que Ele comprou com o próprio sangue, com a própria vida, para que as pessoas sejam iludidas, para que as pessoas sejam enganadas, para que as pessoas sejam conduzidas de uma maneira errada. Hoje de manhã eu lembrei de um ex-padre, Padre Bernardo, que se converteu na minha época, que eu estava ainda lá em Itupeva, e foi muito amigo nosso. Era o padre da paróquia de São Benedito, lá na cidade de Jundiaí, e era uma igreja que lotava, porque ele era uma pessoa muito sincera diante de Deus, mesmo dentro da religiosidade dele como padre. Ele tinha um zelo, e um dia, apesar dele não gostar de crente, uma missionária que estava na casa da mãe dele, que morava no fundo da casa dele, a missionária quis falar com ele, ele não quis ouvir, mas ela falou: só vou te deixar uma palavra,
ficou revoltado porque ela estava na casa da mãe dele, né, falando, onde já se viu, né, o filho dela, o padre era a filha, a mulher estava lá evangelizando a mulher, então ele ficou muito revoltado, achou um atrevimento muito grande, e quando aquelas duas missionárias, na realidade, quiseram falar com ele, ele não aceitou, ele falou, não, eu não quero ouvir vocês, porque eu sou uma pessoa temente a Deus. Ela falou, tá bom, você tem todo o direito, mas eu só quero deixar uma palavra com você. Você tem um povo que você crê em Deus, que você está conduzindo este povo porque Deus te mandou. E eu só deixo uma pergunta no seu coração, na sua mente: para onde você está conduzindo este povo? Amados, e quando eu conversei, né, eu não era nem pastor ainda, quando conheci o Bernardo, né, depois isso fez com que ele fosse orar. Dentro da sinceridade dele, ele foi orar, ele ia orar no meio do mato, ele ficava horas e horas, sabe, de madrugada, de dia, ele ficava orando naquela mata, sabe, porque ele tinha uma sinceridade, apesar de estar no caminho errado. Quando ele ouviu essa palavra, ele sentiu peso. Para onde eu estou conduzindo essas pessoas que eu estou liderando em nome de Deus? Para onde? Ele perguntava para Deus, e Deus se revelou para ele naquela mata, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele concluiu que ele não estava conduzindo aquelas pessoas na vontade de Deus, mas dentro de uma doutrina, dentro de uma religião que ele nunca tinha buscado a fundo se era realmente a verdade na palavra. E aquilo, depois que eu conheci ele disse que se converteu, não precisa nem falar, que o primeiro culto que ele foi pregar, mais da metade da igreja ficou endemoniada, e ele não sabia nem como é que expulsava demônio direito, mas ficava ali, né, expulsando. Tinha que dar senha para os demônios para poder expulsar, e o povo então ficou impactado dentro daquela igreja e perguntava para ele, nem sabia direito. Ele teve um encontro com Deus por causa de uma pergunta que foi feita, e as pessoas falavam para ele, padre, e agora o que a gente fala? Ele disse que não sabia o que falar. Ele falava assim, procura uma igreja de crente, porque as pessoas que deu esse alerta para eles eram crentes. Procure uma igreja de crente. E não precisa dizer que a igreja dele, a cada semana ia ficando vazia, até que em poucas semanas acabaram expulsando ele, na linguagem deles, excomungando ele da igreja, e ele se transformou um pastor, e não ficou muito tempo como pastor, mas eu creio que uns 5 anos só. Ele morreu com talvez 40 anos de idade, pouco mais de 40 anos de idade, porque ele era um padre bem novo e muito sincero diante de Deus, mas eu tive o privilégio de participar de acampamento com ele, de ficar ao lado dele e de conhecer um verdadeiro homem de Deus. E ele lançava sempre essa palavra. E quando eu fui ungido pastor, eu fui enviado para fazer aquilo que eu nunca pedi a Deus, estar à frente de uma igreja. Amados, eu sempre tive essa pergunta, e agora nos últimos dias, parece que a gente vai envelhecendo, quando a gente fica doente, pior ainda, né? Porque a gente sabe realmente que os nossos dias não são muito longos aqui nessa terra, são tão breves. Então tem vindo essa pergunta no nosso coração, e eu tenho muita seriedade, eu tenho muita severidade no que e para onde eu estou conduzindo o povo de Deus. Então tem feito com que Deus fale comigo, dê uma direção, e eu quero ler com vocês a palavra de Deus, dentro daquilo que hoje eu quero estar falando para vocês, que é sobre o nosso verdadeiro chamado, o nosso verdadeiro chamado. É esse alerta que eu quero deixar hoje para vocês, é essa convocação que eu quero deixar para vocês. Vamos ler então a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 11, é quando Lucas, na realidade,
ele que é uma pessoa que procurou saber, conversar com os discípulos para saber a ordem exata dos acontecimentos, e ele conta de uma maneira um pouco diferente aqui o chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus, contando o contexto, coisa que Mateus, Marcos não o fizeram, né, narrando o mesmo chamado, e a gente já vê também como Marcos enxergou. Mas vamos ler então Lucas capítulo 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Assim diz: e aconteceu que apertando, as pessoas apertavam, a multidão apertava Jesus, para que pudessem ouvir a palavra de Deus. E ele estava ele junto ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, né, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus pregou a palavra sentado aqui no barco, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. A gente vê aqui nesse versículo a frustração de Pedro, por ter trabalhado uma noite toda infrutífera. E o verso 6 diz: e fazendo assim, ou obedecendo, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e também encheram o barco, ou encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase que os barcos afundavam, tanto peixe. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, ou seguiram a Jesus. Amados, então, o tema dessa mensagem é o nosso verdadeiro chamado. Nós vemos aqui, queridos, o chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Aqui é descrito o contexto. Lucas tem esse detalhe, tem esse cuidado de descrever os detalhes que envolviam o chamado dos primeiros discípulos aqui nesse mundo do Senhor Jesus. E mostra exatamente o propósito dele para aqueles que são por ele alcançados. Aqui Jesus já tinha pregado aqui para as pessoas, mas não conta nenhuma conversão, mas aqui conta já o seu chamado para estes homens que estavam ali ouvindo juntamente com os demais a pregação do Senhor Jesus. E nesse chamado nós vamos entender, amado, qual é o nosso verdadeiro chamado para todos aqueles que são, acima de tudo, discípulos do Senhor Jesus, aqueles que têm desejo de aprender deste mestre maravilhoso, aqueles que não querem apenas livrar a sua vida de ir para o inferno, porque muitas
pessoas estão na igreja apenas com o propósito de livrar a sua vida de ir para o inferno, não quer muito saber o que Deus quer da vida deles. Outros estão na igreja, amados, para poder buscar apenas uma bênção de uma necessidade que estão vivendo, uma luta muito grande que estão passando, mas também não tem grande interesse em saber exatamente o que o Senhor Jesus tem para transmitir, qual é a exata vontade de Deus para a vida deles. E infelizmente, amados, esse é o contexto que se vive hoje na igreja, é o contexto que se vive hoje no cristianismo. Não são muitos que querem ser discípulos do Senhor Jesus, amado. Muitos querem apenas completar algo vazio, um espaço que tem na sua vida, mas não querem entregar a sua vida realmente ao Senhor Jesus. E nós que estamos aqui, nós desejamos ser discípulos do Senhor Jesus, nós queremos aprender. Então, para que nós aprendamos aquilo que Deus quer de nós, o propósito dele, nós precisamos entender o chamado. E em cima disso, amado, existem muitas confusões, há muita confusão acerca do que vem a ser o chamado de Jesus para as nossas vidas. E nós entendemos aqui, olhando para o trabalho de Jesus. Jesus ficou aqui como pessoa normal, aprendendo durante tanto tempo, ao lado da sua família, dos seus pais, ali na cidade de Nazaré. E agora Jesus então deixa a cidade de Nazaré e começa a fazer, começa a ir. Aí é narrado o início do ministério do Senhor Jesus. E logo de início, ele vai então chamar os seus discípulos, que são aqueles que seriam preparados para fazerem exatamente aquilo que Deus quer, para executarem os planos de Deus com as suas próprias vidas, aqueles que seriam preparados para que lá na frente dessem continuidade à obra que o Senhor Jesus veio aqui fazer neste mundo. Então, pessoas diferenciadas, não pessoas que apenas que ouviram a palavra, mas gostaram da palavra, buscaram milagre e receberam milagre e queriam ouvir Jesus para receber mais milagre. O Senhor Jesus chega a dizer isso, amados, na multiplicação dos pães, quando mais de 5.000 homens, ou quase, aproximadamente 5.000 homens, só homens, ou seja, mais de 10.000 pessoas, contando mulheres e crianças, comeram do milagre da multiplicação. Jesus tenta ir com os discípulos para o outro lado, as pessoas correm a pé, é narrado isso em João 6, correm a pé, dá volta pelo mar da Galileia e chegam lá junto, ou alguns até antes do que o barco de Jesus. E Jesus então, quando começa o discurso do outro lado, tempo depois, ele diz: olha, vocês se esforçaram tanto para me buscar, vocês correram, vocês vieram a pé, sabe, deram essa caminhada toda, mas vocês não vieram aqui por outra coisa, a não ser porque vocês querem um milagre. Vocês não vieram aqui porque vocês querem a mim. Vocês não vieram aqui porque vocês querem saber o que eu tenho para vocês, o que eu espero de vocês, qual o meu chamado, qual o meu propósito para a vida de vocês. Não é isso. Vocês vieram aqui para buscar o milagre. Vocês estão interessados no pão que vocês comeram e vocês gostaram. E vocês querem mais pão, vocês querem mais bênção e bênção e bênção. Amados, Jesus os repreende. Se você ler João 6, você vai ver exatamente isso. Mas aqui, então, nós vamos entender o que é o chamado. E aqui Lucas está narrando, mas quando a gente lê Marcos também, e Marcos, logo de início no Evangelho de Marcos, no capítulo, logo no primeiro capítulo, a gente já vê esse chamado de uma maneira tão clara, para que nós entendamos que isso que Jesus fala ali em Marcos é um chamado para os seus discípulos, depois de mostrar o seu poder, revelar o seu poder neste milagre extraordinário da pesca maravilhosa. Ele faz um chamado, e aqui em Marcos, no capítulo 1, do verso 14, do 14 ao 20, a palavra de Deus, então, Marcos 1, 14, vai dizer: e depois que João Batista, que foi entregue à prisão,
João Batista havia sido preso, aquele que preparou o caminho de Jesus. Agora então é a vez de Jesus entrar em ação, né? João Batista sai de cena, aquele que abriu o caminho. Agora Jesus continua a trilhar o caminho. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, ou seja, é a hora de começar o meu ministério, e o reino de Deus está próximo. E ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. E andando nesta hora e junto ao mar da Galileia, viu Pedro, ou Simão, e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então a gente vê claramente o chamado de Jesus para os 2 primeiros discípulos, e o propósito deste chamado, descrito de uma maneira muito clara: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Jesus então, depois de fazer isso, esses discípulos deixaram as suas redes e o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse aqui, o outro barquinho que foi cheio de peixe junto com o barco dele. E interessante que aí o verso 20 vai dizer: e logo os chamou. Olha, amado, acabou de chamar: venham que eu vou, Pedro e André, venham que eu vou, sigam-me que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí anda um pouquinho, está ali o barco de Zebedeu, pai de Tiago e João. Chega para Tiago e João, falou: sigam-me, venham. Chamou eles, a palavra dizia: o chamou, para quê? Para fazer deles pescadores de homens. Então, aqui, amados, nós vemos o chamado de uma maneira clara, e nós temos feito muita confusão em nossa vida. Nós achamos, queridos, que para que nós sejamos pessoas, que alcancemos pessoas, que evangelizemos pessoas, nós temos que ter um dom de evangelista, nós temos que ter um dom ministerial especial. Não, amados, vocês só precisam ter alguém muito especial, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Vocês precisam crer nesse que é tão especial, que é Jesus Cristo. Vocês precisam crer nesta obra gloriosa e especial para a sua vida, que fez de você uma pessoa diferente, que fez de você um povo, fazer parte de um povo especial, zeloso de boas obras, como diz a palavra de Deus. Você só precisa ter sido impactado com a presença do Senhor Jesus. Você não precisa ser um expert, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter feito cursos e mais cursos. Não, você precisa, amados, amar esse Deus, crer nele e se disponibilizar nas mãos dele para entender que há um chamado. Amados, o problema é que hoje as pessoas, elas se confundem e acabam até se desgastando na igreja, porque elas acham que o chamado que ela tem não é aproveitado na igreja, porque as pessoas confundem muito. Quando você chama alguém e você fala com ela: olha, eu quero falar, quero perguntar para você qual é o seu chamado. O que a pessoa faz quando você pergunta isso para ela? Quando você fala qual o seu chamado, amados, imediatamente ela vai virar-se, ela vai olhar para dentro das paredes de uma igreja, ela vai olhar para dentro da igreja. Ela não entende o que é o chamado, ela confunde, ela acha que o chamado é ela subir nesse altar, pegar o microfone e pregar. Ela acha que o chamado é ela
ela aprender um instrumento e tocar, é ela ser uma pessoa que treine a sua voz para de uma maneira bem afinada cantar. Ela acha que amado, ela servir as pessoas aqui organizando a igreja, limpando a igreja. Ela acha que tomar conta de algum ministério, é trabalhar no ministério infantil, é ser líder de jovens, é ser líder de casais, é ser líder de adolescente, é ser líder disso, líder daquilo. Se eu não for líder, eu estou fora do meu chamado. Amado, escuta isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Isso não é chamado. Não é chamado. Eu não sou chamado para ser pastor. Não sou chamado para ser líder. Ninguém é chamado. Você tem um chamado para o louvor. Não, você não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia. Não vai ver, mas você vai ver isso. Sigam-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O meu chamado, o seu chamado é levar o evangelho, é saquear o inferno, é levar a palavra de Deus, amados. Não, muitas vezes de um púlpito com uma sabedoria, como tem, por exemplo, o meu pastor, o pastor Danilo. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma paixão. Nós precisamos entender, querer primeiramente entender, Deus, o que tu queres de mim. Mas as pessoas confundem, porque, amados, tudo isso que é feito na igreja são dons, querido, são dons ministeriais. E dom, querido, é para o trabalho, é para servir o corpo de Cristo. Isso é um dom, amado, mas não é o seu chamado, sabe? O dom nós temos que usar para abençoar a igreja, e é tão importante também a estrutura da igreja. Mas isso aqui, amado, tem que ser apenas a consequência. Tudo isso que eu falei, amado, liderar, aquilo de você servir no louvor, servir, amado, isso é muito importante. Muito importante, porque Deus, Ele deu dons para as pessoas, para que esses dons sejam usados para a edificação da igreja, sabe? A igreja precisa de toda essa estrutura, amado, para que aqueles que são alcançados, aqueles que são salvos, amados, eles sejam libertos. Lembre-se que Jesus, ele quando ressuscita Lázaro, ali é uma parábola viva, né, de algo que está acontecendo. Ele manda Lázaro sair do túmulo. Lázaro sai todo enrolado, todo amarrado, preso, e ele então ali mostra a importância da igreja, as duas importâncias: o levar vida às pessoas e o cuidar das pessoas. Então nós precisamos entender o dom de serviço. Os dons ministeriais precisam ser usados, sim, porque se você não usar, sabe, se você enterrar o seu dom, nem para o céu você vai. A pessoa que tem dom e não usa, não vai nem para o céu. É isso que está escrito ali. A pessoa que enterra o seu dom, Jesus tira, dá para o outro, fala: você serviu para nada, você não usou nem os dons que eu dei. Ou seja, tem duas coisas: tem o seu chamado e o dom. Mas eu quero dizer, você usar o seu dom sem você saber qual é o seu chamado, ou virar as costas para o chamado de Deus para a sua vida, não vale nada, ou não vale quase nada. E poucos resistem. Às vezes a pessoa é a maior top aqui no louvor, mas ela não entende o seu chamado. Não entende. Sabe por quê? Porque ela acha que o chamado, ela confunde com dom. Porque normalmente a pessoa, quando tem um dom, ela gosta daquilo que ela faz. Eu vejo os músicos aqui tocando, gente, como eles amam aquilo que faz. Eu vejo as pessoas louvando, que lindo, né? A pessoa fazer para Deus aquilo que gosta. Você vê o baixo aqui, o straque aqui. O Cezinho ali espancando aquela bateria com toda a paixão.
A vida, né? É legal, alegria, sabe? Em exercer o seu dom. Mas, queridos, esse não é o chamado de Deus para a vida de você. A sua vida, ela vai ser uma vida incompleta. Ela vai ser uma vida espiritual incompleta. Você vai ter muito mais dificuldade para vencer os obstáculos, porque, sabe, você vai confundir, porque vão chegar pessoas melhores do que você. Vão chegar pessoas que vão ser usadas mais do que você no dom, porque, sabe, amados, tem pessoas muito melhores do que nós, mas Deus, Ele não está fazendo comparação, mas quem está fora do seu chamado, quem não exerce o seu chamado, só usa os seus dons, ele sempre vai estar fazendo comparação, achando que ele não é aproveitado como deveria, achando que ele poderia estar no lugar do outro. Não, amado, o lugar que Deus chamou você para estar, é o lugar que Deus chamou você para estar, e aonde você estiver, que Deus mandou você fazer, porque foi o seu chamado, não tem ninguém que vai te substituir. Tem pessoas que vão ser salvas por causa da sua vida, por causa da sua disponibilidade nas mãos de Deus, e tem pessoas que irão para o inferno se você não agir. Ou então Deus vai ter que mover o sobrenatural e fazer alguns chamados, como Ele fez para Paulo, especialmente ele mesmo foi lá e chamou e evangelizou Paulo, porque todo mundo tinha medo de evangelizar ele. Então, amados, vamos nessa noite, pelo amor de Deus, entender o nosso chamado. Entender o nosso chamado. Porque você pode ter um dom magnífico, mas pode se perder. Eu vejo cantores, às vezes eu vejo cada cantor que foi usado aí por Deus. Foi usado de uma maneira, deixou cada música, sabe, que até hoje a gente se emociona, porque foi uma pessoa, sem dúvida nenhuma, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, num dom que Deus deu, porém não entendeu o chamado dele, e se perdeu nos seus relacionamentos, se perderam na sua vida, e hoje se tornaram pessoas sem nenhum valor, se tornaram pessoas sem gosto, não conseguiu salgar, o sal perdeu o gosto, deixou de ser o sal, e hoje são pessoas pisadas pelos homens, e aquelas pessoas que eram pessoas que você via a glória de Deus, hoje você vê apenas pessoas pisoteadas por um mundo terrível. Amado, quando Jesus, Ele diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O trabalho do pescador é tirar o peixe de um mar, amados, para cumprir com o seu propósito, que é dar dinheiro, dar sustento para a casa do pescador, para alimentar as pessoas. É o propósito do peixe. Não é peixinho de aquário para enfeitar, não. Então, quando tira o peixe vai cumprir o seu propósito, amado. E quando Deus diz: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de pessoas, amado, nós, quando somos pescadores de pessoas, assim como um dia nós somos pescados, nós somos tirados de um mar que nós podemos comparar, que é esse mundo, um mar de pecado, um mar de mentira e de engano, amados, porque tudo aquilo que é fora da palavra de Deus é ilusão, é mentira, um mar de prostituição, um mar de adultério, um mar de engano, onde as pessoas querem passar somente a perna nos outros, amados. Nós fomos pescados, e hoje Deus, Ele nos tirou, cuidou de nós, nos limpou, e hoje Ele está falando: sigam-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E nós precisamos entender o nosso chamado. Se você entrar aqui e não entender o seu chamado, e não se dispor, não se disponibilizar nas mãos de Deus, amado, você só está perdendo o seu tempo. Hoje é uma palavra muito importante, porque Deus quer abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. E Jesus então chama os seus discípulos e põe aqueles discípulos, sabe, para estarem do lado dele. A gente vai ver em Marcos, no capítulo 3, no verso 13, e chamou 12 para que estivessem com ele, e
pudesse treiná-los depois de estar um tempo com Ele e os enviasse a anunciar a palavra, a pregar o Evangelho para as pessoas. Então, amado, Jesus, Ele então chama e traz as pessoas para o lado dele e vai mostrar com a sua própria vida o que se tem que fazer. Jesus vai mostrar que Ele deixou de ser Deus. Ele, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, amado, a ponto de morrer numa cruz, uma morte maldita, uma morte tremendamente humilhante, crucificado. Amado, Jesus, então, Ele vem servir a própria vida, Ele vem entregar a própria vida. E o cristianismo, amado, ele começa com renúncia, e é isso que Jesus queria ensinar aos discípulos, é isso que Jesus quer ensinar a nós, amado. Precisa de renúncia. E o que acontece? Não são muitas pessoas que estão dispostos a renunciar. Nós vivemos dias de grande egoísmo, onde as pessoas, amados, querem fazer aquilo que gostam, aquilo que querem, e chamado não tem nada a ver com aquilo que nós gostamos e com aquilo que nós queremos. O chamado tem a ver com aquilo que Deus quer de nós, a nossa vida entregue nas mãos de Deus, a nossa vida disponível nas mãos do Senhor, porque nós decidimos não mais vivermos para nós, mas vivermos para Deus. E isso, amados, somente quem são pessoas que têm uma gratidão tão grande, e Jesus chamou os discípulos para estarem ao lado dele, para ver o amor em pessoa, para ver a encarnação do amor que é o próprio Deus, para ver em Jesus o cuidado que ele tinha com pessoas, as pessoas mais difíceis que existiam, as pessoas mais rejeitadas na sociedade, como era, por exemplo, o endemoniado gadareno, pessoas sem nenhuma qualificação, e Jesus se dedicava, eles olhavam, não entendiam, mas eles foram aprendendo o que é a entrega, o que é, sabe, ter o chamado, é renúncia, amado, e por ser renúncia, não são muitos que querem, não são muitos que aceitam, são somente aqueles que são apaixonados por Deus, amados. E a gente vai entender isso, sabe? E o certo é nós entendermos desde a nossa conversão, no primeiro momento, na primeira pregação que os discípulos ouviram do Senhor Jesus. Era um contexto ali que nós podemos dizer, eu não tenho condição hoje, mas logo de cara Jesus já falou o que queria, e Jesus também mostra que não tem nada a ver com a circunstância que nós estamos vivendo. Quando a gente leu em Lucas esse texto da pesca maravilhosa e do chamado dos discípulos, foi o dia do maior fracasso daqueles profissionais, o maior fracasso daqueles homens que dependiam da pesca para pagarem suas contas, para levarem alimentos para a sua casa. Eles trabalharam a noite toda e não pegaram um peixe sequer, estavam desanimados ali sentados, mas o mesmo dia do grande desânimo, amado, e eu creio que Deus permitiu que Lucas descrevesse essa trajetória para mostrar esse chamado, amado, para nos mostrar e nos ensinar, como discípulos dele, que não é a circunstância que faz um cristão, amados, mas é sua fé na palavra de Deus, é seu amor, é sua paixão por um Deus que se fez homem, por amor a nós, e morreu pelos nossos pecados, levando sobre ele o castigo que era para nós recebermos. É esse amor, é essa fé, é essa paixão
decepção que vai fazer de nós pessoas que dizem: eis-me aqui. Porque o dia de maior fracasso, o dia de maior decepção, o dia de maior crise emocional é o dia do chamado daqueles homens. Mas esse dia também pode ser, como aconteceu com eles, o dia da maior ganho financeiro, a maior prosperidade financeira, porque em poucas horas, em espaço de poucas horas, amado, aquele homem sai da amargura, da angústia, sabe? Ele sai para um momento de grande sucesso, quando Jesus mostra que Ele é o provedor, que Ele é o supridor, e que para Ele basta uma palavra para qualquer situação mudar, desde que as pessoas ouçam a sua direção e estejam dispostos a obedecer a sua palavra e o seu chamado. E o dia de maior fracasso daqueles homens foi o dia do maior sucesso. Eles pegaram tantos peixes, e peixe era o ganha-pão dele. Eles pegaram tanto, que não era só para ele. Eles chamaram o barco dos amigos, e o barco encheu da mesma maneira. E se tivesse mais amigo com eles, encheria outro barco também, porque todos os barcos ficaram, os 2 barcos ficaram abarrotados do sucesso que eles tiveram. Mas é muito interessante que no mesmo dia do fracasso, o mesmo dia do desânimo, o mesmo dia da alegria maravilhosa, da grande conquista, eles chegam na praia com aquela conquista grande. Pedro vê Jesus e se enxerga e fala: eu não sou merecedor. Senhor, se prostra aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu não mereço nada disso, eu não mereço, sabe, eu sou um pecador, sai de perto de mim, Senhor, eu não sou digno nem de ficar na sua presença. Jesus, levanta e siga-me, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Amado, uma crise de acusação, uma crise de impotência, misturada com um tempinho atrás, alguns minutos talvez, de grande fracasso, e alguns minutos atrás, no mesmo momento, um grande sucesso. Tudo aconteceu no espaço desse tamanho, para que Deus pudesse mostrar para eles e mostrar para nós: nenhuma circunstância pode nos impedir de estarmos no chamado do Senhor. Ele nos chama do jeito que nós estamos. O que vai determinar é a nossa fé em sua palavra, e saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que agindo Deus, quem impedirá? Então, amado, esse é o nosso chamado. Sabe, o que nós precisamos é parar de olhar para as nossas debilidades, é parar de olhar para os nossos fracassos e começar a olhar para o que Deus quer de nós. Você está preocupado em saber o que Deus quer de você? Qual o chamado de Deus para você? Deus tem me colocado aqui à frente, amado. Eu não posso ficar iludindo vocês, jogando docinho, bombom, para a igreja encher. Não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E nesses dias Deus tem falado que todos nós estamos enganados, que nós estamos tão longe da vontade dEle. Sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, sabemos que Ele está para voltar, mas continuamos presos no nosso mundinho, no nosso egoísmo. Amado, o inimigo sabe disso. Ele quer nos prender de sucesso financeiro, ou no nosso grande sucesso na área financeira. O diabo quer arrumar um jeitinho para prender, amados, e fazer com que nós estejamos presos na nossa vida, presos aqui, sem sair, andando em círculo, amado, com dinheiro, sem dinheiro, alegre, triste. Cada pessoa está presa de uma maneira, porque o diabo é assim, amado.
Ele é ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Ele veio roubar. Sim, morreu, mas ele ressuscitou e vivo está. E Satanás já está derrotado, e todas as portas do inferno que tentam nos cercar nas nossas limitações, ou quem sabe nas nossas conquistas, ou nos nossos fracassos, todas essas portas caiam por terra em nome de Jesus. E que hoje uma igreja livre se levante para a glória de Deus. Uma igreja que sabe quem ela é, sabe para que serve a vida dela. De 12 discípulos, só um o Senhor Jesus não conseguiu tirar desse sistema que aprisiona. Dos 12, 11 vingou. Não perfeitos, pessoas imperfeitas como eu, como você. Pessoas que, como Pedro, que foi o principal, mas que na hora H chegou a negar a Jesus. Mas Jesus está mostrando: eu não estou buscando perfeito, eu estou buscando pessoas que entendam o meu chamado e que queira tirar o seu foco de um sistema que está corrompido, de um sistema que está fadado ao fracasso e de algo que em breve será destruído. Não é para nós negligenciarmos, não, amado. É para sermos os melhores nessa vida, mas entendermos que tem algo maior. E só Judas Iscariote não foi tirado desse sistema. Jesus não conseguiu tirar o dinheiro, a mente no ganhar. Achava que ele ia morrer de fome, achava que ele precisava de dinheiro extra, e culminou em ele vender o próprio Senhor Jesus. Vendeu a sua própria salvação para poder ganhar dinheiro. Amados, esse é o diabo, mas nós não ignoramos as suas artimanhas, os seus ardis, diz a palavra de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer. Existiu um Judas e continuará a existir, mas que nós sejamos determinados a não sermos esse Judas, que nós sejamos determinados a não ficarmos presos às nossas limitações, ao sistema que nós vivemos, que não sejamos presos às nossas falhas, às nossas impossibilidades, mas que sejamos unicamente presos ao amor de Cristo. Paulo, ele entendeu o seu chamado, muito cedo ele entendeu o seu chamado. Está ali em Atos, capítulo 26, Atos 26, eu creio que no versículo 16, se não me engano. Põe aí para mim, por favor, Aline. Quando Paulo está falando de como ele foi alcançado por Cristo, dando seu testemunho, porque eu quero dizer para você, amados, Paulo podia ser e era um grande pregador, mas nada é mais poderoso. Não tem pregação mais poderosa do que o seu testemunho simples de salvação. E aqui então, ele foi alcançado. Põe o 15 para mim também, Aline, por favor. E ele então, na hora que Jesus aparece a ele perseguindo para matar os cristãos, perto da cidade de Damasco, ele então cai no chão da sua cavalgadura e ali, sem enxergar, ele disse: quem é, Senhor? E Jesus então responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus perseguia a igreja, e Jesus disse: você está me perseguindo. Desculpa, Paulo nessa época perseguia a igreja, e Jesus então diz: você está perseguindo a mim. Quem persegue aquele que entende o seu chamado, está no seu chamado, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quem é Senhor? E ele respondeu: sei Jesus a quem tu persegue. 16. Mas Jesus diz a ele: levanta-te, põe-te sobre os teus pés.
Não precisa ficar aí prostrado, eu não estou te acusando de nada, mas eu te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas que você vai ver, que eu te mostrarei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amados, olha o que Paulo já entende no dia da sua conversão. No dia da sua conversão, ele está dando testemunho para o rei Agripa, quando ele iria apelar para César, ou quando ele já tinha apelado para César, preso. E ele fala: olha, eu fui alcançado por Jesus, e ele me disse: você vai ser perseguido, vão querer te matar, mas eu estou te enviando, eu vou te livrar dessas pessoas que querem te matar. Sabe para quê? Para que você anuncie a salvação para eles, para que você possa levar luz a eles, aqueles que querem te matar, para que abram os olhos deles, para que eles sejam livres do poder de Satanás, para a minha luz, para a minha presença. Amados, Paulo olhava assim, quer dizer, os caras vão querer me matar? E eu vou salvar? Isso, exatamente isso. E o interessante, amados, porque Paulo vai e obedece, mas não são todos aqueles que queriam matar ele que se converteram. Alguns continuaram querendo matar. Mas Deus prometeu o quê? Eu vou te livrar. Eu quero dizer, quando nós estamos no chamado de Deus, Ele nos livra. Não morrerei, mas eu viverei. E Paulo não morreu, ele não morreu, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, mas, amado, Deus cuidou dele o tempo todo, e ele só morreu quando chegou a hora dele partir dessa vida. Eu disse que eu fiz os cálculos há um tempo atrás aí. Falei, nossa, Paulo era tão perseguido, quase sempre morria, e uma hora realmente conseguiram matar ele. Mas ele já tinha mais de 70 anos de idade quando ele morreu. Ele já tinha dado o melhor para evangelizar, porque Deus livrou ele o tempo todo. Agora nós não entendemos o nosso chamado, nós achamos pessoas ingratas, difíceis. Ai, lá no meu serviço é tanta idolatria. Amados, isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Eu até pouco tempo atrás, eu achava que a pior coisa era pregar para muçulmano. E quando eu tive agora, há 2 anos atrás, lá na França, na casa do pastor José Cacheta, e eu fui ministrar na igreja, e ele falou que tinha alguns muçulmanos convertidos lá. Eu falei, muçulmano convertido? Ele falou, aqui no nosso contexto, é muito melhor você pregar para um muçulmano, é muito mais fácil você pregar para alguém que crê num Deus errado, do que você pregar para uma pessoa incrédula. As pessoas incrédulas aqui, nas faculdades, eles não aceitam. Você vai falar do amor de Deus para eles, eles dão risada na sua cara e não entra. Eles têm a mente cauterizada. Agora, quando você pega um muçulmano e você mostra o poder de Deus, a presença de Deus, eles têm interesse. Um Deus bom? Então, por isso que tem ex-muçulmanos aqui, e pessoas muito amorosas, que eu tive o privilégio de abraçar, e de chamar de irmão e irmã em Cristo. Eu e minha esposa tivemos ali. Então, eu quero dizer, amado, você está vendo pessoa muito religiosa, essas pessoas são zelosas, vamos alcançá-las para o Senhor Jesus. Sabe o que acontece, amado? Falta muitas vezes em nós o amor de Deus. Nós ainda estamos muito presos nas nossas limitações. E eu partindo para o encerramento, eu falo de Paulo, mas esse Paulo
que era apaixonado, porque ele vai dizer, amados, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 15 ali. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, ela já vai por 16, mas nós somos ressuscitados por Cristo Jesus, e nós temos que decidir viver acima de tudo para Ele. Paulo foi aquele que disse ali em Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. E já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não é isso, eu quero continuar lendo lá. Lá em 2 Coríntios 5, 15 ou 16 já. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Amados, pare de olhar os outros segundo a carne, olhe de uma maneira espiritual. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes atribuindo ou imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Queridos, eu e você temos um ministério, temos um chamado, e é o ministério da reconciliação. É você reconciliar o mundo com Cristo. Quando nós entendemos o nosso chamado, estamos falando, é como se Cristo, é como se Deus rogasse por nós ao outro. Mas sabe o que falta? Falta nós sermos constrangidos por esse amor, sermos totalmente ocupados, cada espaço. Isso é constrangimento, todo espaço da nossa vida ocupado por esse amor, para que nós vivamos um pouquinho menos para nós e vivamos um pouco mais para Deus. Nós temos que decidir que a nossa vida é de Deus e que vale a pena servi-lo. Amado, que o amor de Cristo possa te constranger, te impulsionar a fazer algo que normalmente você não faria. Sabe? Nós temos entendido essa necessidade, porque nós amamos a Deus. Entendemos que o ministério da reconciliação está com aqueles que têm entendido o seu chamado, e que Deus vai usar aqueles que se disponibilizam. Esse é o nosso chamado, amado. Não tem outro. Esse é o nosso chamado. Mas eu sou tão limitado. Amados, você só tem que crer em Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te ungir, Ele vai te capacitar, e você vai ver o poder que haverá no seu testemunho. E mais, Deus vai usar a sua vida com sinais, prodígios e maravilhas, para a honra e glória do nome dEle. Amados, vamos entender, é mais do que adorar, é mais do que tocar, ser um adorador verdadeiro, é entender o chamado. Para quem que Jesus ensinou isso? Para a mulher samaritana. Ele ensinou o que é ser um verdadeiro adorador, ali em João 4.
Agora, no final, quando ela teve a revelação de que aquele era o Messias, o Salvador do mundo, amado, ela fez o papel de uma adoradora. Ela saiu, ela deixou ali o seu cântaro que ela tinha ido buscar água, ela mudou a sua prioridade. Agora não era mais levar a água que o corpo tanto necessita, mas era levar a água viva, a vida eterna para as pessoas. E ela foi na cidade de Sicar, ali na região de Samaria, ministrou a palavra e trouxe com ela uma galera até a presença do Senhor Jesus. Eu pergunto, aquela mulher entendeu o que é ser uma verdadeira adoradora? Ela entendeu, amados, porque ela entendeu o chamado dela. E eu pergunto, você tem entendido o seu chamado? Você tem entendido? Amados, Jesus logo de cara, logo de início, ele já quer dizer para as pessoas. Às vezes fala da gente até mudar, né, Davi, Luci, o nome aí da escola de líderes, porque assusta o povo, amado. A pessoa se converteu, já tem que falar para ela, olha, Deus vai te usar, Deus vai mudar a sua história, você vai andar com Ele, e você vai trazer muitas pessoas à presença do Senhor Jesus. Senhor Jesus tinha acabado de ganhar e de libertar o endemoniado gadareno, e ele queria ir embora com Jesus. Jesus falou, não, fica, e vai testemunhar, vai alcançar as pessoas da sua família, dessa cidade, de toda a região. E ele obedeceu, e aquela região toda foi alcançada, pelo amor de Deus, pela vida de uma pessoa que foi liberta e entendeu o seu chamado logo de cara. O problema é que tem pessoas que estão na igreja há mais de 10 anos e não entenderam ainda o que Deus quer dela, não entenderam ainda o seu papel, o seu chamado, e continua fazendo aquilo que você gosta, que você quer, e quando é contrariada, a célula acaba. Amados, nós vamos trabalhar com célula, nós trabalhamos com célula, nós vamos entrar numa época de célula de aliança, e eu quero dizer, amado, a célula é apenas uma direção que Deus nos deu, para a gente possibilitar aqueles que têm entendido o seu chamado, mas que têm dificuldade de praticá-lo, porque não tem o dom de evangelismo, não gosta muito de ficar com as pessoas, cuidando delas. Amados, a célula é esta ferramenta para que possibilita, que torna mais fácil, porque a gente não vai sozinho, a gente vai com pessoas que têm mais liberdade do que nós, que são colíderes. A igreja que nos dá cobertura, e nós nos disponibilizamos para ser uma pessoa que vai trabalhar como um líder de célula de aliança. Amados, célula de aliança é uma estratégia que Deus nos deu e que funciona porque ela é regada com oração todos os dias, ela é regada com sinais, com milagres que acontecem, ela é regada com o compromisso, que a gente chama as pessoas para um compromisso com Deus, e a gente põe uma fitinha. Mas eu sempre detestei fitinha, nunca gostei, nem quando eu era católico eu não gostava de fitinha pendurada no meu carro, que eu nem tinha carro, na minha bicicleta, nem bicicleta eu tinha, na carroça do meu pai. Eu não gostava de fitinha no meu braço, nunca gostei. Mas, amados, eu coloco essas fitinhas tão discretas. Tem alguma aí? Olha cada fitinha discreta. Olha que cor linda. Olha cada cor bonitinha, discreta. Olha essa azulzinha que discreta. Amados, é o que eu digo para vocês, isso aqui é ridículo, andar com isso aqui no braço. Mas eu coloco para dizer para as pessoas que eu tenho um compromisso com elas. Eu coloco para dizer que eu tenho uma aliança com Deus, e eu pago um mico. Ando com esse verde limão aqui, escrito ato profético, que as pessoas leem. O que é ato profético?
Amados, isso é uma ferramenta que Deus nos deu. Nós vamos fazer, sim, vamos entrar num período de células de aliança. Para quê? Para facilitar, como pastores, o povo a entender, aqueles que entendem, eu tenho um chamado, me ajuda, e a igreja está ajudando, está montando uma estratégia, uma estrutura, e vai te ajudar, vai te orientar. Vamos fazer um evento de colheita para facilitar o convite de pessoas. Você vai, o que é um evento de colheita? É você chamar algumas pessoas, você e os outros que estão com você, liderando, co-liderando a célula. É chamar pessoas do seu convívio, relacionamento, parente, amigo. Chama para algo que as pessoas gostam. Vamos lá em casa comer um churrasco, nós vamos fazer um churrasquinho. Compra uns 2 quilos de linguiça lá e chama as pessoas, ajunta lá uma galera, chama um monte de gente. Não é chamar gente de outra igreja, mas é chamar pessoas ali do seu relacionamento e falar para ela: olha, a gente vai fazer lá uma reuniãozinha. E eu queria tanto que você estivesse lá com a gente. Aí a gente vai tirar um tempinho, a gente vai comer lá, tomar um café, comer uma pizza, fazer uma vaquinha, comprar umas pizzas lá, e nós vamos orar. Por quê? É normal, né? Todo mundo sabe que crente ora antes de comer, não sabe? Sabe, adolescentes? Seus amigos não sabem que você ora antes de comer? Mesmo com vergonha, você fecha os olhinhos lá na hora de comer, né? Ou com o olho aberto: Senhor, obrigado por esse lanche. Abençoe em nome de Jesus. Eu lembro um dia que eu estava no restaurante, eu era novo, convertido, e eu fui almoçar no restaurante sozinho, estava trabalhando, parei, estou comendo, e eu fechei o olho, e o garçom bateu no meu ombro assim: escuta, não precisa rezar não, a comida não está envenenada não. Eu já morrendo de vergonha do cara falar isso. Eu ia com meu sogro também era novo, convertido, comendo no restaurante, vamos orar, e a mesa cheia, e ele começava a orar. Eu olhava assim: acaba logo essa oração. Mas eu aprendi, mas vocês, os amigos já sabem que você ora. Então você vai chamar para o evento de colheita, nós vamos comer algo lá em casa, mas a gente vai fazer uma oração e vai trazer uma breve explicação para vocês, sabe, uma breve palavra. E pronto, amado, não está enganando ninguém, é uma breve. Que é breve para nós, pode não ser breve para eles, né? Mas aí a gente chega lá, vou lançar a minha rede, amado. Olha, nos eventos de colheita, pode chamar os líderes, os pastores, pessoas que vão te ajudar. Chama aquele que já está acostumado com isso. Olha, nos eventos de colheita, sempre, nunca teve evento que menos que a metade não aceitaram se aliançar. Nunca teve, nunca. Então eu quero dizer para vocês, nós vamos te ajudar, e nós vamos começar essa semana, e eu quero dizer, e você não vai de graça não, você vai receber o poder do Espírito Santo, e eu quero que você entenda, amado, Jesus falou logo lá no começo, o chamado para os discípulos, mas depois que Jesus completa os 3 anos e meio de ministério, ele chega, ele se junta, ele ressuscita, e aí chega em Mateus, no capítulo 28, depois de vencer a morte e ressuscitar dos mortos, ele chega no finalzinho dos escritos ali de Mateus, Jesus se manifesta e diz aos seus discípulos, no versículo 19 e 20, olha, o meu chamado é o mesmo, eu concluí a obra, eu preparei vocês, eu venci, todo poder é me dado nos céus e da terra, portanto, por causa desse poder que me é dado, eu dou uma ordem para vocês debaixo desse poder, ide, ensine a palavra de Deus a todas as nações, está falando de evangelismo, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois no 20 vai falar do discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Amados, podemos ir, não precisamos nos preocupar, tem tanta gente preocupada com o final dos tempos, a grande tribulação, ai nós vamos passar fome, amados, Deus cuida daqueles que entendem o seu chamado,
Ele cuida. Ele, quando enviou os seus discípulos, já tinha treinado ali há uns tempos atrás. E ele disse: vá, não precisa levar bolsa, nem alforje. Ou seja, você não precisa levar dinheiro, você não precisa levar lanchinho, porque eu vou cuidar de você. Eu vou preparar as pessoas que vão cuidar de você. Queridos, não tenha medo, você não vai morrer de fome. O máximo que pode é a gente ser preso. O máximo que pode acontecer é cortar a nossa cabeça. Mas fica tranquilo, isso é de boa. Aí você não, quando você abrir o olho, você já vai ver a glória de Deus. Você vai estar na glória. Amado, Deus cuida de nós. E eu quero que o grupo já suba aqui. Amados, eu como pastor, nós estamos preparando um tempo de evangelismo. Eu não sei se vocês têm entendido que essa estratégia nós buscamos em Deus, em oração, falando: Deus, como cumprir com o seu chamado? Pessoas chegam, vão embora, a gente nem sabe como cumprir com o propósito. Deus falou: célula, trabalhe com célula. Amados, entenda o seu chamado, que nessa noite você seja uma dessas pessoas, dentro das suas limitações, a não aceitar viver só no seu mundinho. Muitas pessoas à sua volta estão caminhando a passos largos para o inferno. Os tempos estão se findando, e nós aqui, vivendo de boa, sem entender que Deus nos chamou. Se envolva sim com a igreja, nós precisamos dela, mas não deixe de olhar para o seu chamado. Comece a olhar para as pessoas à sua volta de uma maneira diferente, desejando ver a história delas mudada. Não olhe segundo a carne como alguém que não tem jeito, mas olhe como alguém que valeu o preço da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que nessa noite o amor de Deus, Ele inunde o seu coração, a sua vida. Que hoje a igreja, Cristo salva, entende que tudo que Deus quer é salvar. Se Ele tem nos chamado para um ano da salvação, e nós não queremos ficar à margem, nós queremos crer nesta palavra. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e tereis sucesso. Pare de correr tanto e de orar tão pouco, de entender tão pouco que Deus quer da tua vida. Acima de tudo, é Deus que muda toda a história. Senhor Deus, toque nos corações. Toque, Pai. Nós somos salvos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu Deus, revela-se esse povo que aqui está. Se entrou alguém aqui que não entregou nem a sua vida a Ti, meu Deus, que elas tenham o desejo de se livrar do poder das trevas, do poder de Satanás, que elas tenham o desejo de vir para a sua maravilhosa luz. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, enquanto todos estão com os olhos fechados, dê um sinal com a sua mão, e hoje você vai sair do império, do poder das trevas, e vai vir para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão aí onde você está. Não posso deixar de dar essa oportunidade. Não importa a palavra que é pregada, Jesus continua dando oportunidade para todos. Ele está para voltar. E se você não entregar a vida a Jesus, se você nunca fez isso, a maioria de nós aqui eu conheço, um dia fez. Eu demorei tanto para entender isso, mas um dia eu levantei a minha mão com coragem, com ousadia, porque o céu é para ousados, a vontade de Deus é para ousados.
Se você quer entregar a sua vida, Jesus está aqui. Levante a mão para que eu te veja. Crendo que todos já entregaram a vida para Jesus. Se alguém não entregou e está com vergonha de fazer, nos procure depois. Eu quero fazer um outro apelo. Agora para toda a igreja. Agora para todos vocês. Hoje, direcionado por Deus, dentro da minha limitação física, eu falei de um chamado. Você hoje claramente entende qual é o chamado de Deus para a sua vida. Agora a decisão não é minha, a decisão é sua. Se você quer dizer para Jesus: Senhor, eu recebo o chamado, e mesmo nas minhas limitações, eu quero dizer: eis-me aqui, Pai. Eu quero me enganjar nesse projeto de salvação. Se você diz sim para o chamado de Jesus nessa noite, talvez você não sabe nem ainda como vai fazer, mas você quer dizer sim: eu aceito o seu chamado, meu Deus, eu não sei como, mas eis-me aqui porque eu te amo. Eu peço que você coloque-se em pé. Eu digo para todos que aqui estão, todos que querem dizer: sim, Jesus, hoje eu entendo o meu chamado e eu aceito. Se você não aceita o chamado, pode continuar sentado. Mas se você aceita, nós vamos ajudá-lo. Das nossas limitações, eu, os pastores, os líderes, nós vamos ajudá-lo. Eu quero chamar os pastores aqui em cima comigo, que nós vamos estender as mãos para vocês. No próximo sábado, nós vamos fazer uma reunião às 9 horas da manhã, logo depois da oração, um café da manhã aqui, para todos que estão dizendo: sim, Jesus, eu quero me enganjar, eu não sei como, mas eu quero me enganjar, porque eu entendo o meu chamado. E Deus não vai deixar você ir de bobeira. Deus vai derramar um poder do Espírito Santo. Chegou salvar.